Boa tarde, terceiro ano. Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, dia 17/9, nós vamos começar corrigindo as atividades páginas 20 e 21, certo? Foi uma atividade que vocês realizaram no livro de língua portuguesa, por isso vocês precisam estar com ele em mãos para nós fazermos essa correção. Vamos para a página 20, primeiramente? E na página 20, vocês observaram o quadro e a tarefa de vocês foi pintar as sílabas que formam nomes de animais selvagens brasileiros, certo? Conseguiram encontrar os nomes? A tia já tinha mostrado para vocês o nome do animal ariranha, certo? Já tinha mostrado para vocês onde estava. Então, vocês encontraram também a piranha, a capivara, o sagui, boto, a coruja, a jaguatirica e a arara, tá certo? E o flamingo também. Esses foram os 10 animais, 10 nomes que vocês encontraram nesse quadro. Tia, eu não consegui encontrar os 10. Agora, você pode pegar o seu lápis de cor, tá bom? Porque é para pintar as sílabas que formam esse nome. E então, pintar agora. Pause o vídeo e veja qual palavrinha está faltando para você, se está faltando alguma, certo? Você conseguiu encontrar a jaguatirica? Acredito que esse foi o animal mais difícil, né? Porque está na vertical, ó. Certo? Então, você observa se encontrou os 10 para nós passarmos para a próxima questão, certo? Abaixo desse quadro que vocês pintaram o nome dos animais, você iria fazer o quê? Classificar o nome deles, certo? De acordo com o número de sílabas, ok? Quais dessas palavras são de sílabas? O sagui e o boto. Por que são de sílabas mesmo? Porque tem 2 sílabas. De significa 2. Trissílabas. Olha quantos animais, nomes de animais são trissílabos. Piranha, coruja, flamingo e arara. Todos esses nomes têm quantas sílabas? 3. É por isso que na classificação quanto à quantidade, quanto ao número de sílabas, esses nomes são trissílabos, certo? 3 sílabas. E quais desses nomes que vocês encontraram são polissílabos? Nós temos a capivara, 4 sílabas, jaguatirica, 1, 2, 3, 4, 5 sílabas, e ariranha, 1, 2, 3, 4 sílabas. Por que são polissílabas? Porque são palavras que têm 4 sílabas ou mais, tá bom? Veja se você acertou, se você classificou direitinho, se está faltando alguma palavrinha, pause o vídeo e corrija, tá bom? Agora, meninos, nós vamos para a página 21. Na página 21, vocês leram, juntamente com a tia, essa tirinha, que é uma tirinha da turma da Mônica, e o Cebolinha convida a todos para participar de um piquenique. Pessoal, vamos fazer um piquenique? Cada um leva seu lanche, tá? Legal, vou buscar o meu. Estão prontos? Só falta a Magali. Lá vem ela. E a Magali, crianças, ela é a que leva mais lanche para o piquenique, não é? Essa é a pergunta da terceira questão. Qual é a diferença entre o lanche da Magali e o das outras crianças? Que característica da personagem justifica essa diferença? E aí, o que vocês me dizem? Por quê? Qual é a diferença? Por que o lanche da Magali é diferente
dos outros colegas, da Mônica, do Cebolinha, do Cascão. Por quê? Porque o lanche dela é o maior de todos, certo? E qual é a característica da Magali que justifica isso? O fato de ela ser gulosa, certo? Muito comilona, muito gulosa, come bastante. Se você escreveu assim, está correto, tá bom? Se você escreveu, o lanche da Magali é o maior de todos. Isso porque ela é gulosa, porque ela come muito, porque ela tem muita fome. Você acertou a terceira questão, tá certo? Na quarta questão, meninos, nós temos itens A, B e C. Vamos lá, por parte. O Cebolinha, ao falar, troca o R pelo L. Isso nós sabemos, porque já vocês assistiram vários episódios da Turma da Mônica, não é? Leram gibis. No segundo quadrinho, há uma palavra que não coube na linha e teve as sílabas separadas. Segundo quadrinho, vamos ver se nós encontramos? O segundo quadrinho é esse aqui. Qual foi a palavra que não coube na linha, crianças? Que teve as suas sílabas separadas? Qual foi ela? Foi a palavra prontos. Mas nós vamos escrever essa palavra de maneira correta no item A, certo? Qual é a maneira correta de se falar e de se escrever prontos? Não, é prontos, tá bom? Essa é a maneira correta. Como você vai escrever no item A, ok? Escreva corretamente a palavra que está com as sílabas separadas no segundo quadrinho. É a palavra prontos. Estar com L porque o Cebolinha troca o R pelo L, certo? Como essa palavra é classificada de acordo com o número de sílabas, de acordo com a quantidade de sílabas, ela tem quantas sílabas, meninos? Tracinho, tos. Quantas sílabas? Prontos. Tem 2 sílabas. Quando a palavra tem 2 sílabas, como é que ela se chama? Ela se chama dissílaba. Muito bem, você acertou. Ela se chama dissílaba porque ela tem 2 sílabas. Retire da tirinha mais 2 palavras que têm a mesma quantidade de sílabas, ou seja, você precisaria ir na tirinha novamente e procurar 2 palavrinhas que também tivessem 2 sílabas. Está aqui as sugestões. Lanche tem 2 sílabas. Legal. Ela. Falta. Todas essas têm 2 sílabas. Você vai escrever só 2, tá bom? 2 palavrinhas que são de sílabas. Copie da tirinha 3 exemplos de palavras que são monossílabas. Quando é que a palavra é monossílaba? Isso mesmo, quando ela tem apenas uma sílaba, certo? Mono significa uma. Quais são elas? Se ele está pedindo 3, a tia trouxe aqui várias para você ver aí as suas e comparar. A palavrinha seu. Quando eu pronuncio seu, eu pronuncio de uma só vez, ó. Seu. Só tem uma sílaba. Tá, só, lá, vem, vou. Também só tem uma sílaba. Meu. Todas essas palavras são monossílabas, certo? E você iria escrever 3 exemplos, tá bom? Pause o vídeo para você conferir as suas respostas. Essa foi a nossa correção da página 20 e 21, tá bom? Agora a tia vai explicar para vocês como é que vocês vão realizar a atividade da seção Você Escreve, que é o gênero textual notícia. A Tina vem nos dizer, olha só, já imaginou se você fosse o responsável pelo jornal da escola? Nessa seção, você vai escrever uma notícia. Atente-se às orientações que o professor vai dar e siga cada etapa corretamente. A tia vai dizer para vocês como é que vocês vão escrever a notícia de vocês. Vocês agora serão os jornalistas, tá bom? Então, prestem muita atenção. Onde é que está essa página que nós vamos fazer a atividade?
Página 22 e 23. É só virar depois da correção, tá bom? Livro 3. E olha só, esse aqui é o quadro que nos dá uma base do que nós vamos fazer nesse texto, nessa produção. Vamos lá. O que vou escrever? Você vai escrever uma notícia, certo? É esse o tipo de texto, esse é o gênero que você vai escrever. Sobre o quê? Tema sugerido por mim. A tia vai mostrar 2 temas para vocês e vocês vão escolher um só e escrever a notícia, tá bom? Para quê? Para informar sobre um fato. O gênero textual notícia tem o objetivo, a função de informar crianças, certo? Informa sobre fatos do dia a dia, do cotidiano, fatos atuais, fatos reais. Esse é o objetivo da notícia. Informar, ok? Nos deixar informados sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Para quem? Para a comunidade escolar. Ou seja, você terminou seu texto, tira a foto para a tia compartilha no grupo e assim todos os coleguinhas vão ver o seu texto, os professores, né? Como será a produção individual? Isso significa que cada um fará o seu texto, tá bom? Vamos revisar aqui um pouco sobre o que é esse texto, quais as suas características, tá bom? Vamos ver aqui. Primeiro, crianças, a notícia, ela tem que ter um título. Esse título também é chamado de manchete, ok? É no título, crianças, que nós observamos qual é o assunto que vai ser tratado no texto. Esse título deve ser curto, certo? Deve ser objetivo e deve falar sobre o assunto que vai estar no texto, tá bom? Agora, crianças, no primeiro parágrafo, é o parágrafo mais importante do seu texto. Por quê? Porque é nesse parágrafo que você responde a algumas perguntas. Quais são elas? As perguntas o que, certo? Quem, quando, onde, como e por quê, certo? Não necessariamente nesta ordem e nem necessariamente responder a todas essas perguntas. Mas o que? De quem eu vou falar, certo? De quem eu vou falar. Quando? A data, ok? Como a notícia trata fatos atuais do cotidiano, então o primeiro parágrafo já mostra a data em que aquele fato ocorreu, em que aquela pesquisa foi feita, certo? Onde, em que lugar aquele fato aconteceu, em que lugar foi feita aquela pesquisa, certo? Quem estava envolvido, como e por que isso aconteceu, né? Como a gente viu na abertura do capítulo, esta notícia, crianças, ela responde a quais perguntas? Responde a quando, em dezembro de 2016, quem estava envolvido? Cientistas chineses e canadenses encontraram o quê? Uma peça de âmbar, um material fóssil liberado por plantas, né, que continha um pedaço de caldo de um dinossauro bem preservado com penas quase intactas. Então, respondeu algumas perguntas. Quando, quem, onde e por quê, tá bom? Onde, não respondeu onde, mas respondeu quando, quem, o que, certo? Então, o primeiro parágrafo é muito importante porque responde a essas perguntas e nos deixa a par do assunto que vai ser tratado nesse texto, certo? No segundo parágrafo, crianças, são informações mais específicas, informações a mais, informações mais detalhadas do que aconteceu. O primeiro parágrafo é um geral, certo? É uma explanação geral sobre o tema da notícia. E o segundo parágrafo já são informações mais específicas, Nas últimas 2 décadas, diversos trabalhos científicos mostraram que alguns dinossauros possuíam penas. Essas descobertas foram feitas a partir de marcas contidas em ossos de dinossauro fossilizados.
Então, aqui já são os detalhes das pesquisas que os cientistas realizaram, ok? Há quanto tempo eles estão realizando essa pesquisa, o que eles já encontraram, certo? Se a sua notícia tem imagem ou se tem foto, que é interessante também, é importante ter a legenda, para que o meu leitor saiba do que se trata essa foto. Se não tivesse a legenda, ficaria difícil de entender, não era? Aí nós temos a legenda, ó. O pedaço da cauda do dinossauro com penas quase intactas estava preservado em âmbar, um material fossilizado liberado pelas plantas. Tá? Então, essa é a estrutura do gênero textual notícia. Pode apresentar imagens ou não, isso depende muito de quem escreve. Mas as imagens são muito importantes, não é? Elas justificam o texto, elas dão mais credibilidade ao texto, tá bom? E agora, como havia falado lá, a tia vai sugerir alguns temas para vocês escreverem a notícia de vocês, tá bom? Quais são esses temas? Meio ambiente, vou dar 2 para vocês escolherem. Meio ambiente e animais selvagens. Quem deseja falar sobre meio ambiente, crianças? 21 de setembro, segunda-feira, vai ser comemorado o Dia da Árvore, certo? Em todo o território nacional do Brasil. Aí você pode realizar pesquisas sobre esse tema para você fazer a sua própria notícia. Por exemplo, por que nós temos essa data comemorativa? Né? Como surgiu essa data comemorativa? Por que nós comemoramos o Dia da Árvore? Por que é tão importante comemorar esse dia e por que as árvores são importantes para a nossa vida? Então, esse é a minha primeira proposta de tema para a sua notícia. E é importante que você pesquise sobre essa data, como ela foi originada, por que ela surgiu, qual a importância dela, qual a importância das árvores, das florestas para a vida no planeta, certo? Então é importante você realizar pesquisas para você se aprofundar e poder escrever a sua própria notícia. Não é algo que já está feito lá na internet, é a sua própria criação. Você vai pesquisar para você ler e você ter mais conteúdo, certo? Para falar na notícia, mas você vai escrever a sua própria notícia, tá bom? Ah, tia, não quero escrever sobre meio ambiente, eu quero escrever sobre animais selvagens. Tá aqui um bom tema, certo? Que é a minha proposta. Eu, particularmente, gosto muito desse tema, que são os animais em extinção no Brasil. Crianças, há várias espécies em extinção. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos. A arara azul, a arara vermelha, o lobo-guará, a onça-pintada. Há muitas outras espécies que estão ameaçadas de extinção em todo o território nacional. Você também pode fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre esse tema, certo? E ver lá quais são as espécies que estão ameaçadas, ok? Até mesmo você pode procurar espécies da região Nordeste, né, que habitam nas florestas, nos biomas da região Nordeste e que estão sendo ameaçadas de extinção, ou seja, elas correm o risco de desaparecer totalmente da natureza, ok? Então, vocês podem pesquisar mais sobre esse tema, animais em extinção no Brasil, e escrever a sua notícia, certo? Aquele animal que lhe chama mais atenção, que ele é muito raro, que ele é muito vulnerável, ou seja, ele é muito frágil, é por isso que ele está correndo o risco de desaparecer da natureza. Então, é um tema bem legal para você fazer a sua notícia também, tá bom? Aconselho vocês fazerem esse espaço, eu acho muito pequeno, certo? Aqui pode até você fazer um rascunho nesse espaço, mas eu aconselho você fazer no caderno, porque no caderno você terá mais espaço, mais linhas, certo? Para escrever e até um espaço lá para inserir uma imagem, fazer um desenho, né? Então é bem legal se você, ao invés de escrever só aqui, você fazer um rascunho primeiro e depois passar limpo para o caderno. Porque na hora da foto a tia precisa ver bem direitinho a sua foto, compartilhar lá no grupo,
certo? Todas as fotos que eu irei receber desse texto, dessa notícia, eu vou postar lá no grupo para compartilhar o trabalho de vocês com a turma, tá bom? E, por fim, vocês vão revisar o texto. Sua notícia possui título? Tem que ter título, viu, criança? Notícia obrigatoriamente tem que ter título, que é a manchete, que vai tratar do assunto do texto, mostrar para mim o que vai ser relatado nessa notícia. O texto está dividido em parágrafos, é muito importante dividir o texto em parágrafos. 3 parágrafos, 2 parágrafos, tá bom? As informações principais da notícia estão no primeiro parágrafo. Falei para vocês, as informações principais, a data daquele fato, os envolvidos, se você for falar dos animais, cite o nome dos animais, o lugar em que eles habitam, certo? Por que eles estão sendo ameaçados de extinção? Que causa leva isso a acontecer? Então, isso tudo você tem que relatar no primeiro parágrafo. Nele contém as informações principais. Depois que você terminar o seu texto, você envia a foto para a tia, tá bom? Fazendo o texto circular. Como é que nós vamos fazer esse texto circular? Através do grupo do WhatsApp, tá certo? A tia vai postar lá seu trabalho, sua atividade e compartilhar as suas ideias com a turma, tá bom? Qualquer dúvida, se tiver mais alguma dúvida, a tia vai estar aqui para lhe ajudar nessa atividade também. Não deixe de fazer, não deixe de enviar foto, é muito importante, tá certo? Bom desempenho, meus queridos, e até a nossa próxima aula.